Olá, tudo bem? E aí, hoje estamos aqui na nossa quarta Flix, falando sobre um assunto importantíssimo, né? Que é aquilo que está escondido em vários rótulos e a gente nem sabe, e no final das contas, se a gente soma tudo, que é o açúcar, acaba ficando demais, né, gente? Vamos lá, boa noite quem está entrando. Tudo bem? Olá, Cris. Cris, da aluna do Desinflame. Tudo bem? Vamos entrando. Gente, esse assunto é importante até para mamães, tá? Porque o que tem número de crianças muito grande, né? Com sobrepeso, com triglicerídeos altos. E vocês vão entender que esse açúcar tá relacionado a isso, hein? Olá, boa noite, Marlene, Dani, Débora, Pedro, Luísa, Ana Lúcia. Vão chamando aí o pessoal. Daqui a pouco mais alunas estão aparecendo aqui. Me conta, gente, da onde vocês são, da onde vocês estão ouvindo. Enquanto a gente está esperando uns minutinhos o pessoal entrar. Mas, como vocês já sabem, para quem está acostumado, a quarta Flix é uma live mais rápida, né? Olá, Rosa, Maria Helena, Alana. Tudo bom, querida? Rio de Janeiro. São Luís, vovó Antônia, bem-vinda. Ibatiba, Espírito Santo. Quem tá entrando, da onde você tá falando? Assunto hoje é açúcar, tá, gente? E se você não se preocupa com isso, deveria se preocupar, porque todo mundo caminha para o envelhecimento celular, né? Não só da carteira de identidade, mas o envelhecimento. E esse açúcar contribui e muito para esse envelhecimento celular. E daí hoje nós vamos falar sobre isso, ok? Sônia, Ivana, Márcia Rebelo, me falem de onde vocês estão, aonde vocês estão agora, da onde vocês estão ouvindo. Qual a cidade? Rio, Simone. Vão colocando aí, pra gente dar só os minutinhos pro pessoal ir entrando aí. Rio, quem mais, gente? As outras pessoas que estão. Leiliane. Tá. O açúcar não é só do açúcar que a gente consome, mas tem escondido em outras coisas, né? E tem outras quantidades de carboidrato que você ingere que vira açúcar. E é isso que a gente vai falar, tá? Eu sei que muita gente aqui já evita bastante, mas a gente precisa aí... precisa ver direitinho esse outro tanto de carboidratos que a gente está comendo e que está virando esse açúcar, né? E que na verdade está prejudicando aí o pessoal que trata celulite, está preocupada com as ruguinhas para ir lá fazer o botox. E daí? Está tratando da alimentação? Está tratando a alimentação, sua alimentação das suas células? Aquilo que você come vai parar lá, né? E se aí a gente faz todos os procedimentos estéticos e também acaba comendo e aí o ciclo vicioso acaba acontecendo e a gente não consegue parar com a celulite, com nada disso. E outra coisa muito importante são as dores. O pessoal que sofre de dor, o pessoal que tem autoimune, o pessoal que sofre com intestino, o pessoal que tem o Crohn ou retocolite, esse açúcar também vai prejudicar muito, né? Porque vai fermentar no intestino. O açúcar fermenta demais lá no intestino, então isso acaba prejudicando todo o tratamento da doença. Daí você não sabe, eu tô morrendo de dor da artrite, mas e aí, né? O que você tá fazendo da alimentação?
Por isso que eu bato aqui na tecla para vocês que é tão importante desinflamar o corpo. E muita gente acha que isso é remédio. Desinflamar o corpo é limpar o corpo daqueles alimentos que mais o agridem, né? Então, quando você tem já um diagnóstico, por exemplo, né? Como você tem uma doença autoimune, você tem uma endometriose, você trata o intestino, você tem uma gastrite, você tem um refluxo, isso, todo alimento mais inflamatório vai te piorar muito, né? Vai acentuar muito o seu problema de saúde. Então, você precisa, sim, melhorar isso, tá? Melhorar. E tem gente que fala, né, gente? Quem aqui tem fala aquela frase assim, eu não posso ficar sem um docinho depois do almoço. Quem aqui acaba ficando, tendo essa sensação? Eu não vivo sem um docinho depois do almoço. Me contem aí. Tem alguém aqui que é viciado no docinho? Simone, gordura no fígado. Então, tem a ver com isso, né, Simone? Pode não comer açúcar, mas o carboidrato está muito alto. Não tem ninguém que não vive sem um docinho? A Nelma falou que ela, Emerlinda também. Quem mais? Vamos confessar aqui. Né? Artrite, olha aí, e viciada no docinho, ó, tá vendo? Então, vai piorar a dor da artrite. Aí a gente vai falar. Rosana também. Isso aí. Tá controlando no curso, porque quando você desinflama, essa vontade do docinho, gente, olha, a Ceci tá falando que ela tá melhorando, tá controlando isso, quando ela tá na turma do desinflame. Por quê? Porque a gente limpando o corpo, todo esse processo, sabe, das nossas vontades, eu quero ter mais vontade de comer tal coisa, ou ficar aquela fome excessiva, ou aquela vontade de doce, aquela vontade à tarde de doce. Então, gente, assim, você precisa saber que quando você limpa o corpo, você melhora muito. Daí essa vontade, por isso que ela está controlando. Ana Paula também. A Edna. Olá, Edna. Tá sempre aqui, a Edna. Bem-vinda aqui. Boa noite. A Elza, sim. A Elza é minha paciente. Tá bem melhor, né? Da artrite. Hoje a Elza não toma remédio para artrite reumatoide. E trata só com alimentação. Tá, gente? Então, é possível, tá? E por isso que eu bato na tecla para vocês, desinflamar. Por quê? Quem que vai viver com, né, um remédio forte a vida inteira? Ou corticoide, anti-inflamatório, metotrexato? O fígado uma hora vai se queixar. E daí você vai ter que parar no susto. Daí fica no desespero de conseguir uma alimentação para suprir. E aí você espera tempo demais, sabe? Não precisa. Leni, boa noite. Então, gente, olha. Aí, fanática por doce, tá vendo? Ana Paula, porque você tem que desinflamar para tirar essa vontade aí. Gente, vamos começar, porque as lives de quarta não são para demorar, para não atrasar você, mas é trazer um conteúdo importante para a vida de vocês, tá? E também para a da sua família. Hoje, inclusive, isso é muito importante para você aplicar na sua casa, para você aplicar na sua família, para você prestar atenção o quanto você está necessitado, o quanto você pode mudar pequenas mudanças na sua família, dos seus filhos, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte: vai viver a vida inteira sem comer um açúcar, um doce? Não é isso. Mas a gente também não pode ficar diariamente colocando aquele açúcar para dentro do corpo. Diariamente. Isso não quer dizer que você não vai comer nunca.
Fora isso, gente, tem um monte de receitas boas que vocês podem, né, lançar a mão e fazer. Para quê? Para que no dia a dia, aquela vontade, você não precise ficar comendo toda hora aquele açúcar, né? Que pode ser um açúcar escondido, tá? Mas eu vou pedir para vocês que estão aqui e que me conhecem, quem não conhece, tá aqui novo. Meu nome é nutricionista Carmen Braga. Eu sou nutricionista com uma experiência de mais de 30 anos e o meu foco é desinflamar o seu corpo para que você alcance uma saúde plena, sabe? Mesmo que você tenha um diagnóstico, mas que você não precise ficar na dependência de tantos medicamentos. Esse é o objetivo. E você que já me conhece está aqui, eu vou pedir para você enviar esse aviãozinho aqui embaixo, que fica à direita aí do celular, embaixo, e convidar as pessoas e seus amigos para esse conhecimento também. E que participem sempre das quartas-feiras, né, gente? A gente está sempre aqui, tá? Então, gente, olha só, vários estudos científicos existem em relação ao consumo excessivo de açúcar. Não é só o açúcar que você adoça um refresco, o seu café, o seu chá. Não é só esse açúcar que a gente está falando, mas aquele açúcar que está dentro lá daquele iogurte que você já compra adoçado, sabe? Já está dentro daquele suco que você toma ou que você manda de lanche para a escola e que está adoçado. Daquele bolinho ou daquele biscoito doce, já tem um açúcar ali dentro. Então, é esse tipo de açúcar que a gente tem que ter uma visão geral e não só o que adoça, porque muita gente fala assim, eu uso adoçante. E adoçante já é uma outra live, né, que a gente tem muita coisa para falar de adoçante, que não é qualquer um. Mas você usa adoçante e você come o bolo, você toma, você usa biscoitos doces, você usa o iogurte, você compra já adoçado. E daí, quando você vai ver no final de tudo isso, você está consumindo muito carboidrato, né? Muito carboidrato. E isso te leva depois a problemas que você não sabe, porque eles são sem sintomas nenhum, gente. Por exemplo, uma pessoa aqui falou na live de gordura no fígado. Gordura no fígado é uma característica de quem está comendo um excesso de carboidratos, né? Então, a gente tem que pensar nisso, tá, gente? Esse excesso de carboidratos. Então, esse açúcar, ele tem um malefício para vários problemas que vocês vão ver aqui. E o primeiro deles, que eu tenho certeza que tem gente aqui na live, é a hipertensão arterial. Quem aqui é hipertenso? Tem alguém aqui que tem hipertensão? Trata a pressão alta? Alguém aqui toma remédio para pressão? Não? A hipertensão, ela é uma inflamação. Primeiro de tudo, é importante você saber. A hipertensão é uma inflamação. E essa inflamação dos seus vasos, das suas artérias, né? Pode ser causado também por esse excesso de açúcar. Porque você é hipertenso, você pensa só no sal. Mas, gente, o excesso de açúcar aumenta o ácido úrico. E, por sua vez, um ácido úrico alto também vai gerar aumento da pressão arterial. Então, olha só. Eu tenho hipertensão, eu estou pensando no sal, mas na verdade eu tenho que pensar no açúcar sim, porque ele inflama, porque ele aumenta meu ácido úrico. Ácido úrico alto, gente, é sinal inflamatório. E você vê que esse ácido úrico alto aumenta a sua pressão arterial. E isso vai ser um ciclo vicioso, né? Porque você continua tomando remédio e ali vai a vida toda, tomando a medicação para hipertensão e conseguindo melhorar
E aí não melhora essa alimentação, sem conseguir melhorar essa alimentação. Tá, gente? Então, isso é importante. A hipertensão é o primeiro, vamos dizer assim, tópico que a gente está colocando aqui do efeito que o açúcar pode causar, tá? Pelo aumento do ácido úrico. A segunda coisa, muita gente aqui vai ter, eu tenho certeza, triglicerídeos altos. Os triglicerídeos, o que é triglicerídeo? Para quem não sabe, é uma gordura, ok? Mas ela é proveniente de excesso de carboidratos e açúcares. Quem aqui tem triglicerídeo alto já vai colocando aqui, abrindo o jogo aqui. Quem tem esse triglicerídeo alto. Então, ele vai levar excesso de açúcar. Olha como é que chega nesse triglicerídeo alto. Excesso de açúcar. Bom, a gente já sabe. Você comeu muito açúcar, você produz mais insulina. Então, eu comi muito açúcar, eu produzo mais insulina, a minha insulina fica alta, eu fico com resistência insulínica, né? E isso vai levar a um aumento da produção dessa gordura. Porque, gente, é assim, a gente está comendo muito carboidrato e a gente não está se exercitando, às vezes está sentado no trabalho, está vendo filme, ou está fazendo outra coisa, estudando e comendo carboidrato, O corpo é inteligente, ele entende que é para estocar gordura. Então, ele vai estocar essa gordura, né, em forma de triglicerídeos e também depositando lá no seu fígado. Então, aí a pessoa faz o exame e vai dizer, tá com gordura no fígado. E muita gente nem sabe que gordura no fígado, você não tem que diminuir gordura da alimentação, você tem que diminuir carboidratos e açúcares da alimentação, tá? Isso é importante aí. E, gente, um triglicerídeo elevado, quem tem triglicerídeo alto aí, é relacionado muito ao risco de doenças cardiovasculares. Eu vejo um medo muito grande de colesterol só, mas todo mundo esquece do triglicerídeo, que é uma gordura bem ruim quando está elevada, tá? E o valor ideal é em torno de 80. Então, o pessoal aí que está dentro dos valores de referência, abre o olho, que o valor ideal é 80. E daí, essas pessoas não se importam tanto com triglicerídeo do que se importam com colesterol, tá? Então, a gente precisa. Como é que baixa o triglicerídeo? Diminuindo os carboidratos. Os carboidratos simples, especialmente. Os biscoitos, os pães, os bolos, né? A quantidade de arroz, de macarrão. Isso tudo vira açúcar, né, gente? Por isso que eu falei, não é só o açúcar que você adoça. É aquilo que vira açúcar no seu corpo, tá? Por exemplo, pessoal, alguém falou aqui, cerveja sem glúten. Cerveja sem glúten contém álcool. O álcool vira açúcar. Gente, o álcool, como é feito o álcool? Não é pela fermentação da cana? Olha aí, vira açúcar também. E aumenta muito o triglicerídeo, além de aumentar muito o ácido úrico. Tá, gente? Álcool tem esse resultado. E dificulta muito o emagrecimento, hein? Mulheres que às vezes fazem a dieta direitinha e final de semana usa álcool, tem muita dificuldade de perda de peso, tá? Mas esse hoje não é o assunto. Triglicerídeo, então, é outro ponto que o açúcar também pode causar, tá? Triglicerídeos elevados. O terceiro, gente, aí esse todo mundo conhece, que é o diabético. Né? O diabetes. Tem alguém diabético aqui presente na live? Tem alguém que já trata diabetes, tá? O diabetes, gente, tudo começou com uma ingestão aumentada de carboidratos que levou a uma produção aumentada de insulina
Sempre insulina, 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 até a hora que essa insulina não consegue mais fazer o papel dela, que é controlar essa glicemia. E daí a pessoa entra e fica diabética, tá? Eu tenho uma paciente até há pouco tempo, essa paciente, ela malha pra caramba, não tem sobrepeso nem é obesa, faz exercícios diariamente e está diabética, tá? E está diabética. Agora, ela tem uso de álcool? Tem, mas final de semana, aí pensa que controla, né? Daí ela já, com certeza, ela traz na genética, ela trazia nessa genética dela, né? Algum polimorfismo para diabetes, e aí a doença se manifestou, ainda jovem, tá? Então, vamos atentar. Quantas crianças eu já atendi? Hoje eu não atendo criança, é só quando é parente de alguma paciente minha, tá? Mas quantas crianças, quando eu trabalhei em creche, eu já atendi com triglicerídeos elevados? Eu já falei isso aqui, né? Em outra live. Por quê? Por excesso de suquinho, o iogurtezinho com açúcar, aí come o biscoitinho, aí tem o bolinho. Gente, não deu conta. A criança já traz na genética isso familiar. Mas não é para aparecer em crianças de 3 anos, né, gente? E daí, já olha aí, a criança com triglicerídeo elevado, tendo que fazer seleção. Olha, não vai dar suco de jeito nenhum, vai dar fruta, porque o suco aumenta mais. Então, a gente precisa ficar atento nisso, nessa alimentação infantil e na nossa também, né? Sabe, nada de tomar suco. Gente, o suco concentrado, para fazer um suco, você tem que colocar muito mais frutas do que você comeria, não é verdade? Então, você comeria uma laranja e uma tangerina, mas para fazer um suco, você não vai fazer com uma laranja. Você vai comer muito mais, você vai botar 3, 4. Isso, na hora, faz um pico de insulina, por isso que a gente fala, não dá, você tem que comer a fruta, né? Deus fez o quê? A fruta no pé, não tem suco lá. A gente que inventou isso de suco. A gente não pode, a gente tem que tomar, a não ser assim, olha, tem uma exceção, um suco de limão, um suco de maracujá. Aí são frutinhas que são bem baixos carboidratos, aí daria, tá? E aí pouca quantidade de açúcar, mas não adianta fazer um suco de limão de maracujá e adoçar com açúcar, tá? Olha, no final, se vocês chamarem mais gente, a gente atingir o maior número, eu vou falar sobre aqueles açúcares, hein? O demerara, açúcar comum e o açúcar mascavo, para vocês saberem aí se tem diferença entre eles. Bom, então o diabetes, esse já não tem escolha, né? Ele vai ser uma pessoa muito mais controlada, porque, gente, olha só, e aproveito para falar quem tá aqui diabético. Você toma remédio para sua glicemia, ou você toma insulina e come açúcar adoidado, porque acha assim, já tomo remédio, então eu posso? Eu vou te dizer que a conta vai chegar lá na frente. Porque esse açúcar alto no nosso sangue o tempo inteiro, ele vai corroendo, entre aspas, tá, gente? Corroendo nossas artérias, nossos vasos, seja dos olhos, dos rins, de toda a nossa parte do nosso corpo, e isso vai causar um problema lá na frente, tá? Então, geralmente, o diabético, quando ele é descompensado, que a gente diz assim, ou seja, aquele diabético que tá sempre com açúcar lá no alto, aí mede, aí toma insulina, aí mede, toma um remédio a mais, porque tá alto porque comeu açúcar.
Esse paciente são aqueles que eu atendia lá no hospital quando eu trabalhava, que chega com insuficiência renal. Entende, gente? Insuficiência renal é uma coisa que você fica dependente quando entra na diálise de uma máquina para filtrar seu sangue. Porque o rim foi totalmente destruído por esse açúcar alto o tempo inteiro. Pessoas que ficam praticamente cegas, têm problemas sérios, sabe, nos olhos, porque o açúcar, ela não ligava para ter esse açúcar alto o tempo inteiro no sangue. Então, é muito problema que dá, gente, fora esses que eu ainda vou falar aqui. E que eu acho um dos mais perigosos, gente, um dos mais perigosos, que é a aceleração do processo de envelhecimento. Isso mesmo, açúcar envelhece nossas células. Açúcar se liga com proteínas e o DNA da nossa célula. Gente, isso é muito sério. O açúcar, ele se liga ao DNA da nossa célula. E isso, você sabe que pode causar até câncer, né? Porque se você altera um DNA, o que é o câncer, né? Quando você altera esse DNA da célula. E daí, você pode abrir uma doença mais à frente. Vai que você traz na genética da família. A gente não sabe, não é para todo mundo. A gente carrega uma genética, desde que a gente nasceu, a gente trouxe do ventre da nossa mãe a nossa genética, que é o somatório dos nossos pais, né? E daí a gente traz isso de um familiar distante dos nossos pais e a gente abusa aí dessa alimentação, desse açúcar, e isso provoca lá ligação no DNA e faz essa alteração. Isso é o pior dos casos, que é o câncer, né? Mas, nesse processo de envelhecimento, eu costumo dizer que o açúcar carameliza nossas células. O excesso de açúcar, sempre aqui que eu tô falando para vocês, o excesso de açúcar carameliza as nossas células. Sabe quando você coloca aquele açúcar, lembra da sua mãe, da sua avó colocando na frigideira, na panela, para derreter aquele açúcar, não faz aquela calda, não começa a fazer aquelas bolinhas em volta? Então, a nossa célula também sofre assim, com esse excesso de açúcar circulante, tá? E daí, você às vezes está preocupado com a celulite, marca a massagem, faz drenagem, mas continua comendo doce todo dia, depois do almoço come lá seu doce, e de noite também. Daí, como é que vai adiantar? O que vai adiantar o tratamento? Você vai ficar sempre tratando, porque vai melhorar um pouquinho mais a razão, a causa da celulite, que é a inflamação da célula, você vai estar comendo todo dia, que é esse açúcar. Ou o que vira açúcar no seu corpo, excesso de massas, excesso de pães, né? Excesso de arroz, o álcool, isso tudo vai virar realmente lá isso no seu corpo, né? E a gente fica sempre não ligando, é só hoje, é só um docinho, mas eu não vivo sem um docinho. E, gente, olha aí. Então, prestem atenção nesses detalhes, tá? Nesses detalhes. E outra coisa também, então como é que a gente pode melhorar isso, hein? Outra coisa que o açúcar faz muito em crianças, a criança fica extremamente agitada. Vocês já repararam? Mas que não é só a criança. Se você sofre com ansiedade, tá? Se você sofre com ansiedade, às vezes você vai lá, come um docinho, aquilo parece que tá te acalmando, mas vai ter o efeito rebote. E aí você fica mais ansioso. O açúcar agita a pessoa, sabe? Agita a pessoa. E às vezes quando você tá assim com baixa de energia, acho que eu tô precisando de um docinho, alguma coisa. Come, melhora
pouco tempo. Depois cai de novo a energia. Para quê? Para que teu corpo coma de novo, ingira de novo esse açúcar. Então, a gente tem que prestar atenção no que você está comendo no dia a dia. Eu não estou falando aqui que você não vai nunca mais colocar isso na boca. Não é isso. É o exagero. É a repetição de dia após dia. Sabe? É o álcool frequente. Gente, isso não vai levar para um bom caminho, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? O que eu posso fazer para melhorar os meus triglicerídeos, por exemplo? Diminuir de tomar sucos, né? Comer a fruta e não tomar o suco. Parar de ficar comendo aquelas industrializadas, biscoitos, né? Bolinhos comprados prontos. Faça o seu bolo com farinhas de baixo carboidrato. Usa uma farinha de coco, né? Usa uma farinha de linhaça que não tem carboidrato. Pare de ficar comprando esses prontos. Porque senão você não vai conseguir. Pão de farinha refinada, pão de farinha branca, cheio de glúten, a gente nem está falando do glúten, mas vira açúcar no seu corpo. O glúten vai ser quebrado dentro do seu corpo, tá? Então, essa glicação, que está perguntando sobre a glicação proteica, né? É reduzir essa quantidade de açúcar, essa ingestão, sabe? Essa ingestão, porque isso leva a essa caramelizar aí essas células, né, que a gente chama, né, altera esse DNA, tá? Então, outra coisa, sobre, assim, arroz, né, muita gente come uma quantidade muito grande desse arroz, e aí, assim, modera, porque o arroz só tem esse carboidrato, sabe, só tem, não come, tem gente que não come verduras, não come legumes. E isso é fibra. Fibra ajuda que esse açúcar não suba tanto no seu sangue. Naquele momento que você está comendo, independente de você ser diabético ou não, entende? Independente disso. Então, por exemplo, se vai tomar um café, faz um treinamento. Começa. Se você ficar 7 dias sem adoçar, você vai conseguir. Depois você não vai voltar atrás, porque é impossível. Quem acostuma tomar sem açúcar não volta atrás, entende? Não volta atrás. E, gente, vamos lá. Já estamos quase acabando aqui, mas podem deixar suas perguntas. Então, olha, o arroz integral. O arroz integral, ele só tem um pouquinho de fibra a mais em relação ao outro. Sabe, gente? E essa fibra, você vê, quem é aluna aqui do Desinflame sabe que eu não recomendo o arroz integral por causa das lectinas, que já é um outro assunto de live, tá, gente? Então, não vai adiantar muito aí comer um monte sendo arroz integral. Ele também vai contribuir para o seu carboidrato, seu excesso de carboidrato. Eu atendo muito paciente com gordura no fígado, grau elevado, e essa pessoa faz uso de arroz integral, sabe? Então, ele sozinho não vai fazer verão, que a gente fala, né? A gente precisa de todo um contexto do dia, tá? Bom, eu ia falar aqui para vocês o seguinte. Se a pessoa, muita gente, eu já recebi pacientes assim, tá, gente? Diabética ou com resistência à insulina lá de 20, de 30, e fala assim, não, eu não uso mais açúcar. Eu só uso demerara. Eu não uso mais açúcar branco. Eu uso demerara. Quem aqui acha que esse açúcar demerara tem uma diferença em relação ao outro sobre o que a gente está falando aqui? Sobre aumentar o açúcar no sangue, sobre aumentar a insulina. Alguém aqui usa o demerara por achar que ele vai causar menos problemas? Conta aqui para mim. Vamos lá. Então, gente, é o seguinte. O açúcar,
Açúcar é açúcar. Primeira coisa, açúcar é açúcar. Açúcar branco, açúcar demerara, açúcar mascavo. Todos são açúcares. Todos irão subir a insulina na hora que você comer, colocar para dentro do seu corpo, o seu pâncreas vai produzir insulina da mesma forma, tá? Então, gente, se a pessoa quer... E eu tô falando isso porque eu recebo muitas pacientes que chegam com essa informação errada, tá? Eu quero emagrecer, eu troquei o açúcar branco por demerara. Eu tô com resistência insulínica, não como mais açúcar branco, como demerara. Gente, é a mesma coisa. O que mudou foi que o processo de refinação ali que ele passou, do refinamento dele, foi diferente. Mas ele continua sendo o açúcar no assunto que nós estamos falando. Se ele for em excesso de demerara, de mascavo, vai aumentar meu ácido úrico? Vai. O excesso de demerara também aumenta isso? Aumenta. Também vai aumentar a sua insulina? Vai. Então por que eu vou... me falam que é mais saudável? Gente, porque vai ter um tiquinho mais de nutriente nele. Tiquinho mais. Não compensa. Você não tem que trocar um pelo outro, sabe? Hoje já temos alguns que a gente pode trocar. Falaram aqui, do xilitol. Tá, dá para usar. Não é toda hora. Não é para abusar. Porque também dá muitos gases, né? A estévia, eu sempre prefiro. E hoje em dia, se vocês pesquisarem, já existe estévia muito boa por aí. Muito boa por aí, tá? Que não tem sabor ruim. E você não encontra na farmácia. Então, gente, vocês precisam... O melhor açúcar para o diabético é tentar ficar sem nenhum, se não use estévia. Esse é melhor para o diabético, né? E para pessoas... A gente que não tem diabetes, não tem resistência insulínica, a gente tem que diminuir o máximo. Não é que você, como eu sempre falei, gente, não é que você não possa, mas você diminui o máximo a quantidade do dia a dia. E repara tudo aquilo que vira açúcar no seu corpo. Você comeu pão de manhã? Você adoçou com açúcar de manhã? Você tomou suco de manhã ou comeu fruta? Quantas? Conta. No almoço, você comeu macarrão? Você comeu arroz? Juntou com batata? Hoje tinha aquela batatinha junto com arroz. Olha aí, muito. Feijão, arroz, carboidrato, os dois, né? Daí vai lanche, que nem um bolinho no lanche, carboidrato e açúcar. No final do dia, se você somar, e se você pudesse visualizar em açúcar, quanto daria isso? Gente, é muita coisa. É muita coisa. E isso vai somando, não é um dia. São 365 dias do ano, sem contar que dentro desse ano todo tem aniversários da família, seu aniversário, o Natal, as festas, festa junina, olha, férias, que você abusa. Todo mundo vai abusar um pouco mais, não é? Nas festas. Mas se você está controlado, se no seu dia a dia você não faz isso, fica tudo bem. Mas se você faz no dia a dia, você já come bastante coisas que viram açúcar e o açúcar propriamente dito. E ainda mais essas festas todas que a gente tem ao longo do ano. Por isso que tem, gente, eu posso dizer, uma epidemia de resistência à insulina. Dificilmente eu posso te dizer, e olha que eu atendo há anos e eu atendo toda semana muita gente. Dificilmente você pega um paciente com uma insulina de 7. Nossa, mas é muito difícil. Aí diz assim, não, mas também para nutricionista só vai quem é gordinho, quem é... Não, até porque eu não trato só disso.
Eu trato as pessoas com doença autoimune, problemas intestinais. Pelo contrário, às vezes a pessoa é muito magra. É muito magra mesmo, está abaixo do peso e tem resistência à insulina. Por quê? Porque ela come demais carboidratos. Só que ela não é da genética dela ganhar peso. Entende? Então, assim, e também não pense isso, que eu sei que muita gente pensa isso. Ah, eu sou magra, eu quero engordar, então eu posso comer à vontade açúcar. Ah, mas não pode. Mas não pode mesmo, não deve. Por quê? Porque existem magros com ácido úrico elevado, existem magros com resistência à insulina, existem magros que ficam diabéticos, existem magros com triglicerídeo elevado. Então percebam que a gente tem umas ideias erradas na nossa cabeça, né? A gente tem umas ideias erradas, umas concepções erradas de que se você é magra, quer ganhar peso, pode comer qualquer besteira. Não é assim. Você tem que ganhar peso comendo proteínas, especialmente para ganhar músculo. O que adianta ganhar um monte de gordura e ficar com o músculo baixo, né? Então, eu quero que vocês saiam daqui da live, que a gente já vai encerrar, sabendo disso e espalhando isso na sua família, para os seus amigos. Açúcar é açúcar, tá? Açúcar é açúcar. Tanto faz açúcar branco, demerara, mascavo, é açúcar, gente. É açúcar. Mel é açúcar. Ah, mas mel é o açúcar mais puro, que a gente diz. Por quê? Ó, não veio lá a abelha que produziu, Deus lá criou a abelhinha e a abelhinha vai e produz o mel. Então é aquele que veio da natureza, se não for falsificado, né, gente? Mel seria o mais indicado, né? Para a gente poder usar muito pouco, mas é muito pouco, porque a gente não precisa. E o melhor de tudo, não acostumem as suas crianças com esse paladar doce, porque depois que estimular as papilas daí da língua com esse paladar doce, ela não vai querer outra coisa. Vai ser difícil introdução alimentar quando a criança está com paladar doce. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que é para dar açúcar depois de 2 anos, para a gente não estimular, né, no bebê o paladar doce. Porque é difícil para a gente adulto. Imagina a criança aprendendo que o paladar doce é a comida dele. Não vai ter como, né? Então, alguma dúvida, gente? Deixem aqui, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Na internet vocês acham, sabe? Essa estévia. Fazer uma dieta cetogênica pode ser uma abordagem útil para ajudar a reduzir a glicação proteica? Pode. A dieta cetogênica ela é muito boa para quem quer fazer, quem quer estar com resistência insulínica, né? Uma low carb já é muito boa, mas não uma low carb. Quem me conhece, né, como profissional sabe que eu não faço a low carb tradicional, é sempre uma low carb anti-inflamatória. Assim também como a cetogênica seria uma cetogênica anti-inflamatória, né? Ela não usa esse monte de queijo que usa em low carb e em cetogênica, tá? Porque aí você vai continuar inflamando o seu corpo. E isso vai ter relação aí nessa glicação também, tá? Então, assim, você usar a cetogênica anti-inflamatória. Bom, que bom, bem-vinda à Austrália aqui, que legal. Isso. A estévia pura, 100%, é planta, gente. É o que menos tem problema para você usar, tá? Pode usar sim. Que mais? Se tiver alguma dúvida, deixa eu ver. Tem dificuldade em encontrar? Sou diabético, tá.
Pois é. Mas a estévia, tem uma estévia nova agora. Você pesquisa que tem essa estévia, vai ser muito boa. Olha, gente, uma coisa também que piora muito com açúcar, que eu esqueci de falar e é muito importante, são as pessoas que sofrem com artrite reumatoide e a espondilite e as dores crônicas, dores articulares crônicas. O açúcar inflama e piora muito, gente, a dor, tá? Desencadeia um gatilho de dor sério. E outra coisa é a psoríase. Pessoas com psoríase, sabe? Lesões de pele com açúcar piora muito a lesão. E às vezes faz um tratamento, tá em uso de corticoide, mas o médico não orientou, até porque ele não entende da dieta, né? Então ele não orientou sobre a alimentação e que você deve limpar. Lógico, nesse caso não só o açúcar, mas hoje aqui o nosso assunto é esse. Então se você abusar de docinhos, sua lesão vai ficar piorando e você vai ficar trocando de remédio, não sabe por quê. A mesma coisa a dor da artrite. Você vai ficar mudando de remédio, vai chegar lá no imunobiológico, que é o remédio mais, é a última tentativa para melhorar e vai continuar com a dor. Porque a gente viu hoje que o açúcar inflama, tá? Inflama o seu corpo e te dá, lá no seu cérebro, ele estimula as mesmas áreas de prazer, que às vezes que o álcool, né? Que o álcool estimula, que aquela pessoa que bebe, ela bebe porque ela tem sente aquele prazer, o açúcar é a mesma coisa. Então, por isso que ele funciona como essa droga mesmo, tá, gente? Bom, então, que vocês saibam que, assim, o objetivo é diminuir o máximo possível, né? Essa dosagem de açúcar do dia a dia é observar. É não fazer a coisa no automático, é observar a sua alimentação, a da sua família e já olhar. Poxa, se eu tenho um ácido úrico alto, meu corpo já está dizendo que eu estou cheia de toxinas dentro, que é isso que o ácido úrico está dizendo. Estou cheia de toxinas dentro e eu preciso desinflamar. E o primeiro passo é reduzir o açúcar. Primeiro passo, gente, é reduzir esse açúcar. É difícil? É, porque é vício. Mas aos poucos você vai conseguindo. É um exercício. É fácil? Não. Eu não vou poder comer nunca mais? Não é isso que eu tô falando. Mas no dia a dia você precisa reduzir para que você possa ter uma exceção. É o que eu sempre falo para as minhas alunas. A gente tem que ir pro ataque para depois poder ter uma exceção. E isso não levar a gente a envelhecimento precoce de todo o corpo. A gente tá falando só de carinha, não, gente. De todo o corpo, de célula. A gente está falando de envelhecimento de célula. Todo mundo sabe hoje que existe a idade cronológica, que é a da sua carteira de identidade, e existe a idade biológica, que é a idade das nossas células. E eu tenho certeza que você quer ter uma idade jovem na sua célula. Não é? Gente, eu quero agradecer aqui muito a vocês, tá? A presença de todos vocês. Muito obrigada. Essa live, infelizmente, não vai ficar salva. Quem quiser depois a live me pede, tá? Espinha tem ligação com problema no intestino? Espinha tem, sim, com o intestino. Inclusive, o açúcar piora muito acne e espinha, tá? Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se não, lá deixa nas caixinhas aqui as perguntas para mim que eu respondo para vocês. Ok? Em jejum, suco verde. Isso mesmo, acabou com as dores. Suco verde ajuda muito. É por causa da couve, né? A couve é maravilhosa. Mas isso é uma outra live, tá bom? Muito obrigada. Quarta-feira estamos aqui. Você que é novo aqui, que não sabe,
Já segue aqui no Instagram, no de Carmen Braga. E quarta-feira, sempre é quarta-feira, às 20 horas, a gente tá aqui passando sempre uma informação diferente para vocês. Convidem seus amigos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.